também boa noite a todos e bem-vindos. Preço do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que a bênção do Pai seja derramada sobre nós. Que o Senhor Deus derrame o teu Espírito sobre esse ambiente, sobre cada um de nós, que possamos cultuar o Senhor em paz. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer investida do maligno e afaste de nós todos aqueles que tentam ou querem atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Nos proteja, Pai, de toda investida do mal e não conceda que nenhum deles se aproxime do teu culto hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de João, tá? O Evangelho de João, vamos fazer um apanhado daquilo que João veio falar sobre Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam uma história semelhante, com pouquíssimas diferenças, o Evangelho de João vai nos trazer uma imagem clara de Jesus, que vai falar sobre dele mesmo. Jesus fala sobre si mesmo, e nesse apanhado ele mostra não somente o que Jesus fez, mas vai também mostrar quem Jesus é, se apegando e se valendo da própria fala do Mestre. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias no Evangelho de João, se valendo, vocês vão seguindo a sequência dos capítulos que nós vamos estudando nesse culto. Então, lá em João, no capítulo 1, no verso 14, quando João não vai dizer somente o que Jesus fez, mas também quem ele é. E nesse capítulo 1, no verso 14, ele já vai iniciando, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Evangelho de João nós vamos ver também uma coisa interessante. Dificilmente ele vai usar o termo reino de Deus. Você pode perguntar: mas pastor, por que ele não vai? Dificilmente ele usa esse termo, o reino de Deus, porque Jesus Cristo é o próprio reino de Deus. Ele vai dizer na sua fala o tempo todo: eu sou o reino, eu já estou aqui, eu estou com vocês, eu sou. Mas as pessoas não creram. Muitos se afastaram, como hoje, nos dias atuais, onde esse tema vai justamente nos levar, nos conduzir a fortificar a nossa fé e estudar a Bíblia e a cada dia nos edificar na palavra do Senhor. Porque ele vai dizer: eu sou. As 7 imagens de Jesus retratadas no Evangelho de João chama assim: eu sou. Amém? Lá na frente ele vai ensinar mais ainda que a única esperança para o mundo, queridos irmãos, a única esperança que nós temos, que eles tiveram, nós temos hoje e sempre será a única esperança, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bem, lá no João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana. Se vocês seguirem, vocês vão ver. No capítulo 4 ele encontra com esta mulher samaritana enquanto os seus discípulos vão comprar alimentos na cidade. Ele encontra essa mulher samaritana próximo ao poço de Jacó, e com ela ele tem um diálogo. Inclusive, quando ele pede água, e ela diz: o poço é fundo, e eu sou mulher samaritana, como é que você é judeu, como é que pede água samaritana? Ele não se batiam muito bem, digamos assim, não se davam muito bem. E Jesus vai dizer ela também, vai falar dos maridos, e ela vai ver que ele anuncia, vai começar a compreender quem é Cristo, e depois ele vai dizer: se você soubesse quem está te pedindo água, você beberia desta água e jamais teria sede.
Mas quando ele encontra ela nesse poço, é para resolver uma controvérsia que tinha naquela época entre samaritanos e judeus, de onde, aonde ou em que lugar deveríamos glorificar a Deus. Você vai ver isso lá no capítulo 4, verso 20, quando ela vai questionar sobre essa questão, sobre esse problema que havia aí. Onde devemos então glorificar a Deus, honrar a Deus? Jesus vem e responde a ela nos versos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a mulher vai responder a Jesus que está esperando o Messias para esclarecer justamente essa controvérsia que havia naquela época. Mas Jesus responde no verso 46, sabiamente, como ele sempre respondeu. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos irmãos, imagine se nós estivéssemos naquele momento tendo esse diálogo com Jesus e dissesse para nós: eu sou o Cristo, eu sou o reino, é a mim que vocês têm que vir para encontrar o Pai. Que satisfação maravilhosa não seria para os nossos corações ter esse contato com Cristo. Isso é tão verdade que vai estar no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 6, Deus vai dizer que disse mais, quando Moisés foge para Midian, e lá está casado com a filha de Jetro, ele pastoreava o rebanho de seu sogro, e teve um encontro com Deus, e nesse diálogo ele vai dizer a Deus, no verso 6, disse mais: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou o diálogo, e nós fomos lá para o verso 13 e 14. Moisés, preocupado, vai dizer a Deus, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, Senhor, qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, culto grosso objetivo: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, eu sou apontando para Cristo, porque Cristo está no mundo desde a criação. A sua voz ecoou desde o início da criação para nos salvar, para nos livrar do pecado e da morte, desse mundo pecaminoso, desse mundo perverso e maldoso, que está doido para absorver aqueles que estão principalmente nas igrejas seguindo o Senhor, porque quem está fora já está perdido. Isso é fato, é indiscutível, porque não buscam a Deus. As pessoas se enganam, que ficam dizendo: ah, mas eu tenho muita fé em Deus, ah, eu não preciso ir para a igreja, não preciso estudar a Bíblia. Leito engano, isso é falácia, é mentira, porque não tem como conhecer a Cristo sem estudar as Escrituras, sem congregar com os irmãos, sem participar dos cultos de adoração. Não tem como conhecer Jesus. E nós vamos ver isso agora no Evangelho de João bem claramente, quando ele vai dizer: eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Cristo é o pão da vida. Ele tinha acabado de alimentar 5.000 homens com apenas 2 pães e 5 peixes. Quando seus discípulos incrédulos e medrosos questionam Cristo: Senhor,
temos que mandá-los embora, porque não temos como alimentar esse povo todo. Imagina Jesus olhando para eles dizendo: homem de pouca fé, vocês estão comigo, rapaz, o que é que vocês têm aí? Ah, tem um jovem ali que tem 2 pães e 5 peixinhos, e que não traga para mim. E ele consagra a Deus e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus acabara de fazer isso, alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes. E lá em João 6, 26, 34, todos voltam a procurá-lo, porque queriam mais desse alimento milagroso, quando souberam que Jesus, ele, na verdade, nessa passagem bíblica, ele está dizendo que ele é o pão da vida, e é dele que nós temos que nos alimentar espiritualmente, porque organicamente nós temos que comer o pão que vem das padarias, é lógico, né? O Senhor não pode sair com fome, mas eles entendiam que quando Moisés alimentou o povo no deserto, eles achavam que Jesus era um tipo de Moisés, que eles criam que Moisés era como fosse um Cristo, e Moisés tinha dado o pão durante a saída do Egito. Mas Jesus vai corrigi-los, vai dizer: não, foi Moisés que deu o pão, foi Deus que disse: não se preocupe, derramarei sobre vocês o pão todos os dias, o maná que vinha dos céus. Amém? E é nisso que nós temos que crer. O nosso pão, queridos, é Cristo. Pão que nos alimenta todos os dias é Cristo. E eles pedem então um sinal. Senhor, dê-me um sinal para ver quem o Senhor é. Porque Moisés proveu o pão do deserto. Jesus responde a ele no verso 32. Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. E agora Deus envia Jesus, o pão da vida, o pão que queria se sacrificar para nos salvar da morte do pecado, derramar seu sangue precioso gratuitamente, sem pedir nada em troca, apenas disse: me obedeçam, sejam fiéis. Será que é tão difícil nós sermos fiéis a Cristo, que faz todos os dias Ele faz por nós? Nós temos as refeições diárias, todos os dias, nas nossas mesas, e até mais, até a hora do lanche, quando muitas pessoas não têm nenhuma refeição, e não agradecemos a Deus, não consagramos a Deus a nossa abundância, a nossa fartura, e ainda reclamamos, achando que temos pouco, ou ainda achando que não temos o suficiente, e ainda achando que não temos nada, porque estamos apegando àqueles ímpios que têm demais, mas não nos interessa, porque quem tem muito e não tem Cristo não tem nada, mas quem tem pouco e tem Jesus tem tudo. Ele não deixa faltar a provisão em nossas casas. Amém? E no verso 6:35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus agora vai nos alimentar de um êxodo mais profundo, a jornada do pecado e da morte para a vida eterna, porque ele vai dizer: todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Deus Senhor. Então o êxodo de Moisés não chega nem perto, nem próximo desse êxodo maravilhoso e mais profundo que o Senhor Jesus veio para nos conduzir. Se doou gratuitamente para isso. E ele responde no verso 48, novamente ele diz: eu sou o pão da vida. No 51 ele vai dizer:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele maná que foi deixado, derramado sobre o povo de Israel, que infelizmente caiu no pecado, se deixou levar pela influência maligna. Jesus veio para corrigir, Ele veio fazer o que o povo de Israel não fez, e Ele quer que nós façamos o que o povo de Israel não fez: sair do pecado, nos libertar da maldição. Infelizmente, é fato, muitos crentes estão abandonando o Senhor e depois reclamam que querem ter vida boa, achando que na igreja ou seguindo a Cristo não estava bom, mas Jesus nunca prometeu a ninguém que seria bom. No mundo terá tribulações, foi o que ele disse, mas se vocês perseverarem, encontrarão a vida eterna. Ele vai dizer mais ainda: se alguém comer deste pão, no mesmo verso 51, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E isto está ecoando e sendo representado, queridos, aonde na Bíblia? Na ceia do Senhor e na oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia, e na ceia o pão é dado como o corpo de Cristo. Deus é maravilhoso, Jesus é fantástico. Depois ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Lá no capítulo 8, Jesus é a luz verdadeira, comenta João lá no início do seu livro, seu Evangelho. Ele vai dizer lá no início, capítulo 1, nos versos 4, 5 e 7 a 9. Olha que ele vai falar, verso 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Verso 7 a 9: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, porque João não era a luz, ele foi enviado para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Queridos, se alguém disser que está com Cristo e não resplandece sua luz, ele não está com Cristo. Ele pode estar até no caminho para Cristo, mas não está verdadeiramente na luz do Senhor. E como nós fazemos isso? Buscando todos os dias caminhar com o Senhor, obedecendo aos mandamentos, respeitando as suas palavras, nos dedicando à obra, porque Ele nos colocou para sermos luz. Ele nos colocou para que nós pudéssemos brilhar a nossa luz e não ficar apagado. As pessoas confundem muito essas passagens bíblicas. Ah, mas Jesus era a luz, mas eu não consigo alcançar a minha luz. A luz, querido, já está dentro de cada um de nós. Cabe agora eu fazê-la brilhar ou continuar apagado. Como eu faço brilhar? Andando nos caminhos corretos. E como eu faço para não brilhar? Caindo no pecado e não me arrependendo e querendo estar nele. Continuarei em trevas e na escuridão. É assim que funciona, não tem outro caminho. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. João 8,12. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Jesus, ele não é o reflexo da luz de Deus, como muitas pessoas pensam. Ah, mas Cristo é filho do Senhor, então ele veio pelo reflexo da luz de Deus? Não, Jesus é a fonte de luz verdadeira.
para aqueles que nele creem e o aceitam como seu único Senhor e Salvador. Ele é a fonte de luz e é capaz de passar para quem ele quiser. Como é que ele faz isso? Quando nós o buscamos, nós nos entregamos, nos arrependemos do nosso pecado, nos afastando do mal, buscando congregar com os irmãos, dentro da família, dentro da igreja, com respeito, com adoração ao único que merece honra e louvor e glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que foi deixado esse último para cuidar da tua igreja. Os cristãos devem refletir a luz de Jesus, porque naquela época dizia que eles criam que a Torá de Deus era a luz. Jesus vem dizer: não, agora eu sou a Torá de Deus, porque eu sou a luz verdadeira que veio ao mundo. Ele vai dizer também: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está afirmando: eu sou, desde o início que ele é. Nós sabemos que a porta, do aprisco é importante porque dá abrigo para as ovelhas, para não saírem e se perderem, como também protege contra a investida dos predadores. Queridos, nós temos que começar a imaginar e pensar onde é que nós queremos estar, em que aprisco eu quero estar, quem eu quero que fique à porta, tomando conta da minha vida, o maligno, o mundo ou Cristo. Ele está dizendo: eu sou a porta. Ele afirma: eu sou a porta das ovelhas. Lá no capítulo 10, verso 7, ele vai dizer mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9, ele vai repetir novamente: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O Senhor está nos ensinando, João está nos mostrando que Cristo é o caminho. Se nós estivermos com Ele, Ele vai entrar em nossas casas, vai nos proteger contra o mal, vai fazer com que as provisões nunca faltem em nossas mesas, em nossas vidas, e vai nos dar o suficiente para poder ajudarmos até outras pessoas. E muita gente acha porque ganha menos de um salário não pode contribuir. Pode sim, como nós acabamos de ler sobre o álbum da viúva. Jesus vai dizer: quem deu mais? Os ricos que deram o que sobrou? Não, a viúva, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, porque ela fez isso. Não é que Cristo quer que nós vamos dar tudo e ficar com fome na dificuldade, não é. É pela confiança que ela teve em Deus. Senhor, eu estou dando tudo que eu tenho, porque eu sei que eu tenho retorno do Senhor, porque ela estava com Cristo. Bem, por isso que quem tem muito e não tem Deus, acaba não tendo nada. Quando essas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, enorme, eles caem, não suportam, tiram a própria vida, perdem as forças para lutar. Mas aquele verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, ele cai e levanta. Como nós vimos aqui a história do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Quantas vezes aquele homem caiu, perdeu a noiva, perdeu a mulher, ficou sozinho, lutando, e abria comércio e falia, ia ser candidato, perdia, abriu o comércio e faliu de novo. Tudo que ele fazia estava dando errado. Aquele homem tinha tudo para desistir, mas ele lutou até o final, e aos 60 anos de idade chegou a ser presidente dos Estados Unidos, um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve na história americana. Ele vai dizer: então, eu também sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. João 10:11.
Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E Cristo deu a vida por nós. E a pergunta é: e o que é que nós estamos fazendo para o retorno àquele homem que morreu gratuitamente, deu a vida, derramou seu sangue precioso para nos livrar de todo o mal, e nós vamos buscar o mal, fazendo como o povo de Israel, teimoso. Ele disse: quando vocês entrarem à terra que eu vou dar para vocês, não se misturem. Simples assim. O Senhor disse para eles: olha, vocês vão entrar numa terra onde vocês não plantaram nada, mas irão colher. Não construíram nada, mas irão ter casa para morar. Não cavaram um poço, mas terão água à vontade para beber. Não compraram uma terra, um pedaço de terra, mas terão terra para plantar e sobreviver. Eu apenas peço a vocês, diz o Senhor, não se misturem com aquele povo incrédulo. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi se misturar. Deu as filhas a casamento, casaram-se, e aí bagunçaram tudo, e o Senhor disse a eles: bom, já que vocês estão fazendo isso, então agora eu vou entregar vocês aos inimigos. E assim fez. E o que nós estamos fazendo hoje, irmãos? Pelo amor de Deus. O que nós estamos fazendo? Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Lá no verso 14. Porque ele vai dizer: o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas conhecem o seu pastor pela sua voz. O Senhor nos convida todos os dias para estarmos com Ele. Jesus faz questão de estar no meio de nós. O tempo todo Ele está dizendo: eu estou batendo a porta, eu bato a porta, eu bato a porta. Se aquele que ouvir abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Apocalipse 3:20. Quantas vezes Cristo vem à nossa porta? Ah, como assim, meu irmão, ele aparece na sua casa? Aquele vem para todos os dias, pedindo uma cesta básica, tomar um café, pedindo um pão. Jesus está batendo essa porta, mas nós não deixamos ele entrar, porque não queremos fazer a caridade, não queremos ser generosos. Eu penso primeiro no meu, o dos outros nada. Não é assim que tem que ser, porque ele vai promover, ele está dizendo: eu sou o bom pastor. E depois ele vai dizer mais ainda: eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. E se formos mais específicos, vamos lá no verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, quando volta, que recebe a mensagem de Marta: avise que meu irmão morreu. O amigo dele morreu. Jesus volta, dá um tempo. As pessoas falam com ele, ainda criticam: poxa, o amigo dele morreu, ele amava tanto, e não vai voltar? Jesus: não é o tempo ainda, porque quem é sábio tem um momento certo para fazer, florescer a sabedoria, para que os outros possam ver. Cristo não teve pressa, e no quarto dia ele volta e se apresenta e manda chamar Marta bem rápido. E Maria: Senhor, se eu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ele: calma, calma, irmãs, Lázaro apenas dorme. E esperou chegar todo mundo, gregos e judeus, várias pessoas, começou a se reunir. Ele disse: agora é o momento, abra, retire a pedra. E disseram a ele: mas Senhor, já está com mau cheiro. Abra, faça o que eu estou mandando. Todo mundo parou para ver. Cristo ora ao Pai, sempre: Senhor, estou aqui. Esse é o momento. Se você estiver comigo, a coisa vai para frente.
agora eu vou me mostrar para que eu vi e que eu sou. De Lázaro saia após 4 dias, e Lázaro sai da caverna, vivo, restaurado. E ele vai dizer então: eu sou a ressurreição e a vida. Todos aqueles que creem em mim não morrerão, terão a vida eterna. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, se vocês depois forem lá pesquisar, estudar, vocês vão ver que do verso 1 a 14, Ezequiel tem um sonho e Deus mostra a ele que ele vai dar vida a todos os ossos secos, no vale de ossos secos. Ele vai dizer: você está vendo tudo isso aí? Eu posso dar vida a hora que eu quiser. E ele vê o Senhor da vida restaurando a carne e o corpo levantando. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14 ele vai dizer ainda: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus está dizendo: eu sou o reino. É a mim que vocês têm que vir para encontrar o Pai. Sem isso, não tem outro caminho, não chegarão lá. E no verso 6 ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando Filipe questionou Jesus para mostrar-lhe o Pai, ele vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. E quem crê no Pai, crê em mim. Então não precisa mostrar a vocês novamente. E é que ele chama a atenção. Pô, você está andando comigo, está me vendo? Então você não crê? Você não crê em mim? Que eu sou a ressurreição e a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sou o bom pastor? Você não está vendo isso? Não conseguiu enxergar? E chama a atenção e Filipe se cala. Porque Cristo é maravilhoso. E ele vai dizer também, mais ainda, sétima imagem de Jesus representada por João: eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ah, pastor, o que é isso? Olha, estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas se meu coração não estiver em Cristo, eu não estou dando nenhum fruto. Se vocês que estão assistindo, ouvindo, não conseguirem internalizar, não está dando fruto. Eu serei cortado, lançado fora. Mas se vocês entendem, creem e saem daqui edificados na palavra, não estão me dando fruto, então eu verdadeiramente faço parte do ramo da videira do Senhor. Nós fazemos parte, nós somos um ramo, um galho, e temos que dar bons frutos para Cristo. Bem, em João 15, verso 5, ele vai dizer novamente: eu sou a videira, vocês, nós aqui somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E ainda tem pessoas que se iludem, que acham que tudo que resolve na vida é por conta própria. A força que eu tenho é porque eu estou malhando bem do Senhor. Quando ele quiser, ele tira. A minha fortuna é pelo meu trabalho. Quando ele quiser, ele tira. Rapidamente assim. É só não fazer bom uso. Não fez bom uso daquilo que você tem abundância, não está dando bons frutos, será cortado, lançado fora. Eu sou a videira, diz o Senhor. Amém? Nós vamos lá para o capítulo 8 de João, no verso 24. Vamos ver que essa palavra que Jesus usa, eu sou, tem um significado ainda mais profundo. 8, 24. Por isso
Ele lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E no 28, ele vai dizer mais ainda: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E no verso 58, para concluir, Jesus responde: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já era lá de trás. Ele é eu sou. Queridos irmãos, Cristo é Cristo ontem, hoje, amanhã e sempre. Mas se estivermos na presença do Senhor e o coração não está nele, não adianta nós estarmos aqui, nem em lugar nenhum, porque nós não podemos nos iludir com a palavra de Deus. Nós temos que crer que é perseverança para poder nos fortificarmos cada dia na fé e nos edificarmos na palavra de Deus. Tolo é aquele que pensa que crê, mas não segue. Tolo é aquele que diz: eu tenho conhecimento, sou doutor, mas não pratica. A época de estudo já acabou. Nós temos agora que partir para a prática, pôr a mão na massa, para o trabalho na obra de Deus. A obra tem que continuar, e vai continuar, e vai ser terminada. Nós querendo ou não, ela vai chegar ao seu final. E glória a Deus para todos aqueles que chegarem no final e poder dizer: Senhor, eis-me aqui, eu cumpri o meu propósito diante de Ti. E Ele nos tirar e nos separar como filhos e herdeiros do reino. Maravilhoso Deus, Pai querido, diante de Ti, Senhor, nos colocamos à Tua disposição hoje e sempre para cumprir o nosso propósito diante da Tua palavra e daquilo que o Senhor nos colocou aqui para fazer, Senhor. Seguir o caminho contigo, Pai. Nos livre do pecado, livra de todo e qualquer vestido maligno. Dá-me bênção sobre o Teu povo, meu Deus, principalmente sobre aqueles mais necessitados, que moram nas ruas e não têm recursos para se manterem. Que possamos, então, em Teu nome, ser mais humildes a cada dia, e entendendo que Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, bem como é o único caminho que nós podemos alcançar o Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Sigamos em paz, sigamos da noite tranquila.